a franquia de programas de TV, essa franquia transmídia, quer seja inserido o nome do país no título, como no caso do The Voice Brasil, ou fazendo uma tradução literal, como o próprio So You Think You Can Dance, que tem a versão de Portugal traduzida para Achas que Sabes Dançar. No Brasil, Se Ela Dança, Eu Danço, porque foi promovida pelo SBT e dentro da discussão do reality show e até mesmo do mercado da televisão, o SBT é conhecido pelas questões dos direitos autorais. Então ele arrisca, se der público, audiência no caso. Então ele fez realmente o Se Ela Dança, Eu Danço, que não teve a segunda edição por ter sido proibido. Mas o interessante é que há aí sim uma tradução, né, que acontece não só da vinculação do nome do país ao programa, ou seja, não se muda o título, como também uma tradução literal que acaba revelando, né, que as traduções não são correlatas. Então o projeto, a pesquisa está bem interessada também nesse tipo de tradução, né? Não só a tradução literal, mas o que esse movimento, né, não só linguístico, de que um programa So You Think You Can Dance, em Portugal vira Achas que Sabes Dançar, ou seja, o uso da segunda pessoa, né, o saber, né, essa relação saber-poder, que no So You Think You Can Dance fica mais enfatizado eu posso dançar, lá eu sei dançar. Todos eles operam na lógica seletiva de um trabalho de produção em simulacro que já fazem parte do modo especializado da televisão, ainda hoje o meio de maior difusão, considerando que a internet converte forças para fortalecer o hábito televisual, ou seja, ver TV na tela do computador ou ver TV na telinha do celular, não sendo tanta novidade assim, visto que somos produtores e consumidores simultâneos de imagens. Em geral, esses momentos seletivos não eram mediatizados, pois faziam parte da preparação para o espetáculo televisivo. Contudo, tais audições passaram a ser divulgadas como parte dos programas, não apenas os potenciais vencedores, mas também os que estão no caminho, os ditos esforçados, como ainda os possíveis perdedores. Fazer bonito na TV já não é a única qualidade. Assim, fazer feio, ou seja, errar, torna o candidato ou candidata potencial personalidade, que seria uma personalidade às avessas, ou seja, o anti-herói, e até é interessante trazer essa ideia do aquilo que faria com que não tivesse, né, que ele não permanecesse na televisão, é o que faz dele um produto. Sendo a imagem televisiva a maquinação de um narcisismo que nasce da espetacularização de qualquer um que mobiliza as audiências, as audições geram audiências, deixar-se ver, no sentido de deixar-se ver, não apenas ser visto. Sabemos que as audições operam nessa lógica da seleção, uma seleção que é qualitativa, que acontece pela atuação também espetacularizada de um júri formado geralmente por produtores e artistas de televisão. Mas para haver a seleção faz-se necessário algum tipo de chamamento para atrair candidatos e candidatas, em termos quantitativos, que são as convocatórias públicas, esses chamamentos que visam inclusive gerar quantidades grandes para produzir imagens e aguçar e atiçar o público, até as pessoas comuns, para fazer parte desse momento midiático que se transformaram as audições. Nesse ponto, evidenciamos uma mudança. De uma sociedade espetacularizada, passamos para a era das convocações, como defende o professor Aidar aqui do curso, que lançou recentemente o livro Convocações Biopolíticas, que foi importante também no primeiro ano da pesquisa, porque foi com ele que o projeto, mesmo a pesquisa, se aproximou da ideia desses contratos comunicacionais. E lá no início do ano passado ele já falava um pouco desse livro que foi lançado esse ano.
Nesse sentido, somos chamados a fazer parte do show e não mais atraídos enquanto meros espectadores. Em A Cultura da Participação, Andy Clark relaciona o gin, colocando o corpo embriagado como metáfora, no século XVIII, e essa mesma metáfora para refletir sobre a televisão no século XX. E sua importância na transição de uma sociedade industrial para uma pós-industrial, no que ele chama de excedente cognitivo. Assim, é o trecho. Durante essa transição, o que foi o nosso gin, o lubrificante essencial que facilitou a transição de um tipo de sociedade para o outro? Ele responde: a televisão. Assistir às novelas, sitcoms, seriados e a enorme gama de outros entretenimentos oferecidos pela televisão absorveu a maior parte do tempo livre dos cidadãos do mundo desenvolvido. Esse excedente cognitivo era e é o nosso tempo livre e que, para a tradução do livro desse autor, evidencia uma relação comunicacional importante. Novamente, a tradução entrando na pesquisa, no sentido de que o livro foi lançado no Brasil, né, com o título A Cultura da Participação, sendo que o título em inglês é Cognitive Surplus, que é excedente cognitivo. Ou seja, se a gente relaciona que é nesse excedente cognitivo e a cultura que acontece, a cultura da participação, a gente pode se questionar: que participação é essa, né, que está se forjando nessa relação? Ou seja, esse tempo livre, aquilo que... eu falo tempo livre, a gente acaba fazendo mais... A questão do excedente, tarefas que eram feitas, né, em determinado tempo, a gente acaba fazendo mais rápido, e esse tempo, como fosse um tempo ocioso, acaba virando, é considerado um lugar de capital mesmo, de como ocupar, né, as pessoas nesses seus momentos, entre aspas, de ociosidade. E o que evidencia quando falamos desse tempo livre é que cada vez estaremos sendo mais ocupados, porém já não mais como no início da televisão. Hoje não somos meros receptores, mas atuamos com a mídia televisiva nos seus chamamentos, ou como defende Haidar, com suas convocações biopolíticas. Nesse sentido, os aspectos fortes da pesquisa vêm sendo as convocações biopolíticas, os processos de individuação, nessa relação do indivíduo e o coletivo, eu dançar para um júri, e esse júri se posicionar diante da minha dança, e isso se tornar um produto, e eu ser reconhecido a partir de uma especificidade, no caso, que é o saber, o poder dançar. A questão do talento, do dom, da vocação, ou seja, pensar também os testes vocacionais, esses programas de televisão, os testes de habilidade específica, que nos cursos de artes aos poucos já estão sendo extintos, não estão mais sendo exigidos. E aí é uma questão também para se pensar, né? Se a audição é uma espécie de teste seletivo, que acontece na televisão, e o que acontece fora? E como se dá essa relação do que acontece na televisão e o que acontece fora? Antes, o interesse da pesquisa estava em perceber uma relação bem desses concursos ou dos festivais competitivos de dança. Mas, recentemente, ao participar de um teste de habilidade específico para uma graduação em dança, eu percebi como tinha essa relação com o que está acontecendo na televisão. Eu me vi num seu sinfioquendense, como se eu fosse realmente o júri, e aqueles alunos, para mostrar uma habilidade, tinha ali uma relação muito forte com esse ser visto e fazer ser visto. Infelizmente não pude gravar os depoimentos, porque o próprio procedimento lá nunca tinha atentado para isso, que no caso é a graduação em dança da Faculdade das Artes do Paraná. Outra questão, que é a questão que está bem forte no título,
né, é a questão da competição, e aí vem essa discussão sobre uma competição cooperativa, né, e uma relação com essa competição agônica. Uma competição cooperativa no sentido hedônico e uma competição agônica nesse sentido neoliberal de que a competição é contra o outro, né, e percebe, fica interessante a gente pensar a questão das alteridades, né, como se dá essa relação das alteridades, essa relação com a mídia, mas também com relação com o outro. É uma competição para eu me tornar melhor ou para eu destruir o outro, né, porque o outro me coloca em xeque. Alguns autores vêm trabalhando com essa relação da competição e cooperação. Richard Sennett, Richard Dawkins também trabalha com a ideia de competição evolutiva. E o Tomazello, que ele vai questionar, né, ele vai, na verdade, defender que nós somos cooperativos nós somos predispostos já à cooperação. E a competição, essa competição agônica, ela nasce de outras relações. Tem também a mediatização e a colonização da experiência, que são dois argumentos de um autor que é o Jerry Mander, no livro 4 Argumentos para Acabar com a Televisão. E esse livro eu comprei em Portugal, e ele faz parte de uma série de autores malditos. E eu achei interessante pelo título. Ele foi lançado em 99 em Portugal, só que o ano de lançamento dele foi em